Pois é. Não, é que o grande problema é que eu fui fazer uma vez e eu acabei tendo que faltar. Pá, Aí e aí não não, tem mais proficiência pra mim. não pode fazer uma segunda vez? Não, pelas regras normais, não. Mas Ah, vamos ver, cara, talvez. faz assim, ó. Já aconteceu agora há poucos dias, exatamente no curso de vocês, uma solicitação que está fora das regras, mas a reitoria abriu uma exceção para não sei quem, de não sei aonde, e nós liberamos baseado nessa decisão anterior, porque não adiantava a gente dizer não e seguir as regras que estavam estabelecidas, e a reitoria dizia amém, certo? Então, como nós estamos num momento de absoluta anormalidade, se eu fosse você, velho, eu mandava uma solicitação para o coordenador. Ele não costuma indeferir de cara, ele sempre pergunta ao colegiado. E o colegiado vai dizer se sim ou se não. Até porque é uma cadeira. E aí tu colocas, olha, é a última cadeira. Tá faltando só ela para me formar. E pronto. Entendeu? Uhum. Boa noite, professor. Boa noite, Thiago. Eu não sei como é que funciona para os outros cursos, Ah, mas o Cláudio, da parte de automação, ele estava conversando com a gente que eles vão disponibilizar o próximo semestre agora em janeiro. Ele falou que tiveram algumas reuniões e a partir do dia 18 de janeiro, acho que já inicia o próximo semestre até maio. mais ou menos, querido. Essa verdade absoluta, na verdade, é a partir do dia 11 de janeiro. Era uma verdade absoluta, eu já não sei mais se é verdade absoluta, tá? Agora, na sexta-feira, amanhã, vai ter uma reunião do Conselho Superior sobre as férias. E isso vai impactar diretamente se nós vamos iniciar em janeiro ou se nós vamos iniciar em fevereiro, Ah, tá? bom. Este idiota que vos fala já preparou todas as disciplinas que eu tenho de forma contínua, com um calendário bonitinho, e eu acho que eu vou ter que fazer tudo de novo. Não sei, velho, não sei, tá? Então, assim, a única certeza que a gente tem essa é a certeza absoluta até amanhã de tarde. Vocês podem contar que nós estaremos parados a partir do dia 19 de dezembro até o dia 8 de janeiro. Isto é certo. Que dia nós vamos voltar, eu já não sei mais. Tá? Então, se vocês querem se programar, a certeza é 19 de dezembro a 8 de janeiro. Uma das preocupações que nós temos são justamente vocês, porque vocês precisam marcar férias nas suas empresas. E vocês têm que saber antecipadamente, porque a empresa não vai sair marcando férias em cima do laço, né? Então, veja, amanhã a gente vai saber alguma coisa e aí na semana que vem todos nós saberíamos, porque essa decisão sai para nós, leva alguns dias para chegar, mas na semana que vem eu já devo poder dizer a vocês, ou os demais professores poderão dizer a vocês assim que chegar o comunicado oficial. Tá? Beleza. Beleza. Desculpe não ter notícia mais firme, mas isso nos pegou todos de contrapé. Nós passamos 2 horas e meia, inclusive o Cláudio foi uma das pessoas que estava lá, e as nossas verdades foram para o saco depois de ontem. Tá? É que é uma nova instrução normativa da reitoria que quem escreveu não leu o resto que a própria reitoria escreveu. Então está havendo um antagonismo de ideias. Tá? Então amanhã vai se resolver. Tá? Tranquilo. Pessoal, vamos lá. Para os que chegaram agora, boa noite. Eu vou mandar, só para já não me esquecer de falar e antes que alguém vá embora, depois dessa aula eu vou mandar para o e-mail de vocês o link da aula de hoje, gravado, obviamente, e artigos sobre qualidade de vida no trabalho. Porque, basicamente, esta cadeira é feita de 4 trabalhos diferentes. A atividade de discussão dos artigos de liderança, quem esteve presente não precisa se preocupar, porque esteve presente, está ok. Quem não esteve presente tem que escolher 2 artigos que eu mandei por e-mail que estão no Moodle para fazer resenha e me enviar por e-mail. Escrever um artigo de próprio punho, uma página basta, alguns já me escreveram mais de uma página, eu tenho lido, eu estou bastante feliz com o que eu tenho lido. O que te motiva a estudar? Por que escrever isso? Para ensinar a vocês que ninguém motiva ninguém, vem de dentro de vocês. A terceira atividade é a âncoras de carreira, também alguns de vocês já me mandaram. Não é difícil de fazer, vocês não perdem tempo. E, finalmente, a quarta atividade, que é uma discussão sobre artigos de qualidade de vida no trabalho, cuja discussão está prevista para o dia 1º de dezembro, mas que aqueles que quiserem adiantar poderão escolher 2 artigos, também já está lá no Moodle, e mais os que eu vou mandar agora por e-mail.
Escolham 2, façam resenha e me mandem. Tá, professor, e se eu tenho as 4 atividades, eu preciso continuar assistindo a aula? Não, se quiser assistir, será bem-vindo. E os que não quiser assistir, se dedicar ou gastar esse tempo com outras cadeiras que estejam fazendo, por favor, estejam felizes também. O objetivo é não apurrinhar a vida de vocês, e o que eu precisava de dar de essencial, na realidade, eu vou terminar hoje. O resto que eu vou ministrar para vocês é coisas que estão na ementa de quem bolou essa disciplina anos atrás, que são interessantes para saber, mas não são cruciais. Eu diria que hoje termina tudo que era crucial para vocês poderem ganhar dinheiro com a disciplina de gerência de pessoas. Tranquilos? Vamos lá, então. Bom, a primeira má notícia que eu tenho que dar para vocês é que as teorias que eu vou ensinar para vocês, a psicologia organizacional, que é o ramo que estuda isso e que a gente se baseia, já praticamente não usa mais essas teorias. Tá, Sérgio? O que você está querendo dizer com isso? Que elas não são mais úteis? Não, elas são úteis. Só que eles já foram avante, tá? Eles citam aqui a colar essas teorias nos estudos atuais. Eu sei porque eu tenho lido bastante os estudos atuais deles. Mas o que os estudos atuais deles usam? É pura psicologia organizacional, basicamente nada de trabalhos desses autores aqui. E eles dizem o seguinte: as pessoas só são comprometidas se você der espaço para elas poderem ter autonomia, se elas se sentirem parte da organização, e para isso elas precisam entender que o trabalho delas faz diferença. Se elas não sabem o que o trabalho delas gera dentro da empresa, ela não consegue ser feliz, tá? E, claro, sobretudo, o clima organizacional. O líder está diretamente ligado ao grau de felicidade que a pessoa vai ter trabalhando numa empresa. Se esse líder for um carrasco e puxar o tapete o tempo todo, essas pessoas serão infelizes e não serão comprometidas, e quem não é comprometido, automaticamente não é motivado. Vou ensinar para vocês as teorias clássicas, as que eles usavam até a década de 70, e vou dar os macetes onde vocês podem ganhar ou perder dinheiro. Como ganhar ou perder dinheiro? Se vocês se tornarem gestores, ou se são gestores hoje, alguns cometem alguns erros achando que estão gerando aumento de produtividade. É isso que eu vou tentar explicar hoje, que nem tudo que a gente faz e gasta e investe gera aumento de produtividade e a gente está botando dinheiro no lixo. Bom, vamos lá. Em termos de teoria clássica, lamentavelmente, nós temos empresas que ainda funcionam desta maneira. Elas usam uma teoria baseada na administração científica e na teoria clássica do Fayol, que dizem que o homem só trabalha porque existe dinheiro envolvido. Puxa, mas de quando essa teoria? 1908, 1917, 1930. Pô, caras, ainda tem empresa que acha que a gente só trabalha por grana. E o que eles fazem? Eles nos maltratam e tentam nos segurar com dinheiro. Ou então outros benefícios, como pacotes de viagens, ou planos de saúde para a família, etc. e tal. São benefícios pecuniários, são benefícios financeiros indiretos. Só que o homem, pessoal, ele aguenta um tempo. O homem, que eu digo o indivíduo, ele aguenta um tempo sendo maltratado, ainda que ganhando bem. Chega um ponto que ele começa a ficar tão doente e tão infeliz que ele sai daquela empresa, às vezes, para ganhar menos. Não é raro isso acontecer. Então, a ideia do homo econômicos, o homem que trabalha por dinheiro, é uma ideia falsa. O que significa isso? Não adianta aumentar o salário indefinidamente que você não segura ninguém. Porque você segura as pessoas pelas condições de trabalho que você dá para elas. Para aí, Sérgio. Então, você está querendo dizer que se alguém oferecer para você, Sérgio, o triplo que você ganha hoje, você não vai embora? Dependendo do que é para fazer? Não, já até me ofereceram o dobro do que eu ganho hoje para tirar uma licença da área da educação. Eu não posso ter outro emprego, minha lei não permite, e fazer esse trabalho. Por que eu não fui? Porque eu sei que eu ia ter 2 anos de inferno na minha vida. Essa grana ia ser toda gasta em remédio depois. Então, não compensa, tá? Qual é o salário justo, então, que eu devo pagar para as pessoas? É o salário, eu já havia comentado isso com vocês, é o salário do grau de raridade da pessoa. Quanto mais raro for aquilo que ela fizer, mais alto é o salário dela. Se eu faço a mesma coisa que todo mundo faz,
eu vou ganhar o salário que todo mundo ganha. Por isso, o professor, de um modo geral, ganha mal. Tem gente demais professor. Se eu for um médico medíocre, com uma formação ruim, eu vou ganhar mal, mesmo sendo médico. Se eu for um médico diferenciado, que eu sou o bambambam de uma determinada patologia, eu vou ganhar bem. Então, tem de tudo, tá? Qualquer profissão tem de tudo. Se eu for um camarada que for trabalhar com análise e desenvolvimento de sistemas, mas eu só fizer o basicão, eu vou ganhar mal. Se eu for um cara diferenciado, que consegue fazer programas e desenvolver etc e tal, eu não preciso nem ir lá no trabalho, eu posso morar na beira da praia, em, sei lá, Fernando de Noronha, que se tiver uma boa internet, eu consigo trabalhar para o resto do mundo ganhando um puta salário. Então, é o grau de realidade que vai determinar o salário, não é o salário que vai fazer com que eu fique mais tempo na empresa. Ele ajuda a atrair talentos, mas ele não faz com que eu fique na empresa. O Fayol, especificamente, falava muito na autoridade que consiste no direito de mandar e no poder de se fazer obedecer. Isso é algo que não procede mais. Hoje a gente só obedece quem a gente respeita. Claro, por favor, em tempos de pandemia, que a coisa está brava, que a gente não tem opção de emprego, a gente abaixa a cabeça um monte de vezes para um monte de coisa. Mas quando tivermos numa situação normal e que o emprego voltar ao normal, a gente não é obrigado mais a aturar chefe idiota. A gente manda currículo, assim que pinta a vaga, a gente vai e agradece para o chefe idiota tudo que aprendeu com ele. Foi extremamente importante a convivência, mas que nós estamos preparados para novos desafios. Afinal, nós somos pessoas que gostam de ser desafiadas. E a gente não fala mal dele, a gente vai à luta. A teoria das relações humanas foi uma pequena evolução. E eu vou dizer por que pequena evolução. Porque pela primeira vez as teorias da organização, da administração, resolveram entender que as pessoas não trabalham por dinheiro, elas trabalham elas aumentam a sua produtividade pela qualidade do ambiente onde elas trabalham, seja na parceria com os colegas de mesmo nível hierárquico, seja pelo respeito que o líder tem com eles e o grau de comunicação. Por que eu falei uma pequena contribuição? Porque quando os camaradas descobriram isso, eles passaram a manipular os empregados. Então, vamos lá. Vocês ontem, para os que são colorados, vocês devem ter visto que mudou o técnico e que com o mesmo time que estava ganhando até agora, os caras conseguiram perder de um time de quinta categoria de Minas Gerais. Por favor, eu não sou nem gremista nem colorado, só estou usando isso como exemplo para ficar mais fácil. Aliás, eu nem gosto de futebol. Mas esse time perdeu, apesar de ser exatamente o mesmo, porque houve um problema de manipulação. O capitão do meu time talvez ainda não tenha sido comprado pelo atual técnico, comprado no sentido de chega para mim que eu preciso de você. E esse capitão é que faz com que os vários pequenos grupos que existem dentro de um time de futebol, e eu já expliquei isso para vocês, existe lá o grupo dos homossexuais, existe o grupo dos evangélicos, existe o grupo dos casados, existe o grupo dos solteiros que adoram festa. Esses grupos todos têm líderes informais, e esse capitão é o que faz o meio de campo entre o técnico e os demais grupos, através de seus líderes informais. Pelo que eu percebi ontem, os líderes informais não ficaram convencidos do novo papo desse técnico, e o time não jogou nada e ainda perdeu de 1-0 para um time que está entre os times, vou falar para vocês o que eu vi hoje da televisão, que estão no grupo B e não conseguem nem ser um dos primeiros. Então é um time de quinta categoria, tá? Então a teoria das relações humanas é uma teoria manipulativa. Ela faz com que você, gestor, descubra quem são os líderes informais e manipula essas pessoas para que elas produzam mais para ti. Basicamente, todas as teorias organizacionais, inclusive a pesquisa da psicologia organizacional moderna, o que eles querem é saber como fazer com que nós trabalhemos mais. Que recursos eu posso usar, que ferramentas eu posso usar para as pessoas produzirem mais. É isso. Deixou de produzir, pessoal? Deixamos de ser interessantes. Temos aí a teoria do X e Y do McGregor. Ela nos ensina que a gente tem que criar as condições para que a gente tenha mais indivíduos Y do que X. O que são os indivíduos X e indivíduos Y? Os indivíduos X são aqueles preguiçosos,
são aqueles que só fazem o que a gente mandar, eles não têm iniciativa, eles não têm vontade. E os indivíduos Y são aqueles que, tendo condições, eu vou trabalhar, eu vou gerar soluções e eu vou ser uma pessoa comprometida. Cabe à organização criar as condições para que as pessoas sejam Y e não X. Como fazer isso? Tendo líderes intermediários, os coordenadores, supervisores ou os gerentes, que tragam os funcionários para dentro da empresa, conversem com eles, mostrem como fazer e por que fazer. Não adianta obrigar as pessoas a fazer, elas têm que entender. Tá? É uma teoria antiga do Douglas McGregor, mas é uma teoria extremamente válida. E uma curiosidade para vocês, esse cidadão aí, o Douglas McGregor, também esteve envolvido no desenvolvimento do teste do QI, coeficiente de inteligência, nas décadas de 40, que servia para o exército americano. Essa pesquisa foi encomendada pelo exército americano para uma finalidade, que era descobrir quem dos soldados poderia ser promovido em época de guerra. E aí, com o teste do QI, do coeficiente de inteligência, eles tentavam achar o soldado mais capacitado. As empresas souberam disso. Depois que terminou a guerra, também usavam o teste do QI para fazer seleção. Eu estou com 57 anos, quando eu tinha meus 18 anos, lá na década de 70, em 80, para ser exato, eu também, obrigado por uma tia chata, fui obrigado a fazer um teste do QI, porque ela achava que ali eu ia descobrir que faculdade eu ia poder fazer, eu ia querer fazer. O teste do QI hoje não tem a menor validade, tá, pessoal? Já se sabe que o teste do QI não prova porcaria nenhuma. O teste do QI, ele tinha o objetivo de medir o grau de inteligência que estava ligado a algumas matérias específicas. Então, por exemplo, se vocês fossem mais da área da matemática, as profissões seriam X, Y, Z. Se vocês fossem mais na área das ciências sociais, outras tantas. Para mim, deu as coisas que eu já falava que eu gostaria de ter feito, que era comunicação, agronomia, etc. e tal. E resultado, ele não me disse nada que eu já não sabia. Tá? Eu acabei fazendo agronomia em 1981, na URGS, e vi que aquela não era a minha praia depois que eu entrei, porque os professores eram os cavalos. Estava extremamente infeliz e acabei fazendo um troço completamente diferente. Bom, hoje eu sou administrador com pós e mestrado, doutorado, nada a ver. Mas eu gosto de agronegócio até hoje, tá? Eu estudo isso até hoje. Bom, e aí depois dessas teorias lá do Fayol, do Taylor e das relações humanas, além do próprio McGregor, vieram as teorias comportamentais. E a mais famosa delas é a teoria de Maslow, a teoria da hierarquia das necessidades, que vocês frequentemente veem em artigos, ou em livros, ou em palestras caríssimas pagas pelas suas empresas sobre motivação. Eles trazem uma pirâmide chamada pirâmide de Maslow. Então, deixa eu contar para vocês. Maslow nunca desenhou nenhuma pirâmide. Essa pirâmide não existe, nem no livro, nem no artigo original de Maslow. Vou dizer para vocês o que eu acho que é, tá? O que aconteceu. No artigo de Maslow, que é da década de 40, o livro é da década de 50, logo o resumo, ele falava que a teoria dele anterior falava numa pirâmide, falava numa hierarquia, etc. e tal, mas ele nunca, nem no trabalho anterior, ele chegou a desenhar uma figura de pirâmide. E naquele trabalho, da década de 40, então o trabalho da teoria da hierarquia das necessidades, ele queria mostrar que não existe uma ordem para que elas aconteçam. Quem leu aquele artigo, há anos atrás, leu só o resumo e não leu o resto do artigo. Se ele tivesse lido o primeiro parágrafo da introdução, ele já entenderia que aquele lá não era a teoria da hierarquia das necessidades. Então, o que os livros todos ensinam aqui no Brasil, se os senhores e as senhoras vierem fazer concurso público, vai estar baseado nos livros do Chiavenato, que é um autor de 5ª categoria. Me perdoem os meus colegas que usam o Chiavenato, mas é mesmo. E os concursos usam o Chiavenato. O Chiavenato diz o seguinte: para que eu possa ter lá a autorrealização, eu primeiro tenho que ter a minha base bem feita, a fisiológica. Estando ela preenchida, as minhas necessidades fisiológicas, eu vou para as necessidades de segurança. Estando elas preenchidas, eu vou para a minha necessidade de sociais. Estando elas preenchidas, eu vou para... como se aquilo que está preenchido não esvaziasse em momento algum.
Isso é uma bobagem, gente, do tamanho do mundo. Mas por que isso é uma bobagem? Porque, pessoal, vocês podem estar lá em cima na autorrealização e alguém encostar uma arma na cabeça de vocês e vocês vão ficar na fisiologia. Ué, mas não estava cheia? Ah, me borrei todo. Pois é, pessoal. Eu fiquei sem casa, veio um tsunami, acabou com a minha casa, veio um furacão, acabou com a minha família. Então, eu quando dou aula para o ensino médio, eu uso um exemplo que vocês vão certamente lembrar, que é o japonês da Yoki. Era um homem de 42 anos, um herdeiro do Império Yoki, esse do milho e de muitas outras coisas, que vendeu o seu império para uma outra empresa, estava na sua conta com um caminhão de dinheiro, tinha 42 anos, era um cara jovem, tinha 3 mulheres, o que para a cultura japonesa é algo fantástico, então ele estava lá em cima, ele tá mais autorrealização do que isso impossível. Por que 3 mulheres? Porque ele tinha a ex-mulher, tinha a atual mulher e tinha uma amante. A atual mulher, ela era uma ex-funcionária da empresa lá de Nova Prata, que o japonês se apaixonou, resolveu casar com ela e abandonou a primeira mulher. À medida que o casamento foi, eles tiveram filhos e tal, ele arranjou mais uma, porque faz parte da cultura oriental o homem ter mais de uma mulher. Eles aceitam isso lá. Só que o cara vive no Brasil. E essa mulher descobriu, essa mulher de Nova Prata, descobriu Nova Prata, Rio Grande do Sul. É isso mesmo que vocês estão pensando. Essa mulher de Nova Prata, Rio Grande do Sul, que era uma técnica de enfermagem formada, descobriu, deu um tiro nele. Ele era um cara grande e não morreu com tiro. Ele estava vivo. Enquanto ele estava vivo, ela foi picotando o cara em pedacinhos e botando dentro de uma mala. Vocês lembram disso anos atrás? Ela botou os restos dentro de uma mala, saiu no elevador como se nada tivesse acontecido. Primeira conclusão que a gente chega. O curso técnico de enfermagem dela foi bom porque ela aprendeu a anatomia direitinho, porque cortou nos lugares certos. Mas, poxa, mas o cara não estava na autorização. Gente, enquanto ele estava sendo picotado, ele estava muito mais preocupado com a segurança dele que com todo o resto. Então, é uma bobagem. A teoria da hierarquia das necessidades, é importante que vocês aprendam isso, ela diz que em algum momento da nossa vida, alguma se sobressai em relação às demais. Todos nós estamos vivendo um momento de pandemia. A gente está muito mais preocupado, em muitos casos, com a parte fisiológica do que com todo o resto. O social, por exemplo, foi para o saco na pandemia. Mas quem tinha foi para o saco. E aí isso não quer dizer que a estima sua e a sua autorrealização não estivesse aqui. Gente, eu me sinto autorrealizado. Minha casa está paga. Os meus carros são velhos, mas estão pagos. Minha família tem saúde. Eu faço o que gosto. E faço porque quero, que podia estar aposentado. Então eu estou na autorrealização. Eu desenvolvo um monte de trabalho de solidariedade. Agora, semana que vem, eu vou entregar presente para 70 e tantas crianças. Já fiz arrecadação de cesta básica para aluno 2 vezes. Deu um trabalho desgraçado. Deus sabe o quanto eu me chateei. Eu estou na autorrealização. Mas, caras, eu não estou saindo de casa. Eu não estou saindo de casa e evito sair de casa porque tem uma pandemia que pode matar alguém aqui de casa. Eu vou visitar. Minha neta nasceu ontem à noite, tá? Eu tenho uma filha do primeiro casamento, mora no Rio de Janeiro, minha neta nasceu ontem à noite. Semana que vem vou ao Rio de Janeiro. Eu vou encagaçado porque eu sei que o ar do avião é podre. Vai falar para mim que não é? Eu trabalhei 15 anos em avião, eu sei que é. O ar-condicionado, ele joga o mesmo ar de lá de trás para frente. Dá uma renovadinha de vez em quando? Dá, é claro que dá. Senão o ar ia ficar podre. Mas isso é tão verdade que quando a gente tinha cabine de fumante, o pessoal da cabine não fumante sentia o cheiro do fumante. Porque o ar circula. Então, se tiver alguém lá contaminado, bom, tá, e aí, tu vai fazer o quê? Eu vou pegar o avião, vou ver minha filha, pensei até ir de carro, mas com a operação do joelho eu não consigo dirigir até lá. Aí vou ver minha filha e não vou pegar, não dar um abraço na minha neta nem na minha filha. Por uma questão de proteção, eu vou vê-las. Né? Dizer, estou aqui, papai te apoia, e tal, mas eu não vou tocar nelas. É fisiológica, cara. E eu estou na autorrealização. Então, por favor, teoria da hierarquia das necessidades, não tem pirâmide. Se alguém falar para vocês que tem pirâmide, pode dar o meu contato, que eu faço questão de mandar o artigo e o livro. Quem quiser, eu mando. Eu tenho os 2 PDFs. Eu guardo justamente para ninguém duvidar. Pode olhar, são 480 e tantas páginas no livro, não vai achar uma única figurinha. Vão achar figurinha no Robbins, vão achar figurinha no Chiavenato, vão achar figurinha mais um monte de palestrante vagabundo que as pessoas contratam, mas não existe. Em algum momento, alguma coisa se sobressai em relação às outras. Tranquilos? Aqui está o resumão do que são as necessidades. As fisiológicas, então. A importância
da gente ter descanso. O que é isso nas nossas empresas? Cara, não tem problema do cara dar uma paradinha e olhar o e-mail, ou dar uma paradinha e tomar um cafezinho. A gente precisa dessas pequenas paradas ao longo do nosso dia de trabalho para a gente recarregar. E eu vou contar um outro segredinho. Essas paradinhas no cafezinho, muitas vezes, e é o grande problema do home office, porque elas não estão acontecendo, essas paradinhas no cafezinho, às vezes geram inovação na empresa. Porque eu descobri um problema, bati a cabeça e comento com o cara, pô, cara, me deparei com tal e tal problema. Você não sabe nada, cara, sofri pra burro, passei a noite sem dormir, aí deu clique. É tal coisa que eu tenho que fazer. E aí que deu certo. No momento que eu conto essa coisa para o outro colega diz, pô, que legal. Se acontecer aquilo com ele, ele já sabe o que fazer. E se não acontecer, ele vai ficar matutando, olha que interessante, mas eu não teria agido assim, eu teria agido assado. Aí vou e converso com o cara, pô, cara, outro dia eu pensei naquilo que você estava falando, e tem uma outra maneira de resolver isso, é tal. Opa, geramos inovação. Entende? Por incrível que pareça, o intervalo do cafezinho faz toda a diferença do mundo. Segurança do trabalho. Extremamente importante que a gente fique tranquilo de que não vai perder o emprego, que não tem a lista da sexta-feira, que as máquinas que eu uso ou que os meus funcionários usam não vão causar danos em mim, que a gente não vai se contaminar. Imagina trabalhando no frigorífico, todo mundo fica do lado um do outro, todo mundo está se contaminando. Uma desgraça. Social, extremamente importante a gente se sentir acolhido pelos colegas. Muito importante quando chega um colega novo, que a gente consiga acolher aquele colega novo, porque o acolhimento, se sentir incluído, faz com que eu não me sinta um ET. Então, é aquele cara que nunca é convidado, aquela cara que nunca é convidada para um happy hour, aquela pessoa não se sente acolhida, ela nunca vai estar bem no social. Estima. Eu sei que aquilo que eu fiz gerou um resultado positivo dentro da empresa, que aquilo gerou um benefício para outros setores. É importante que eu saiba dessa possibilidade. Autorrealização. Eu faço um trabalho criativo, eu saio do dia, no final do dia, e eu percebo que aquilo que eu gerei fez uma baita diferença, ou que aquilo que eu tenho feito tem feito uma baita diferença. A autorrealização é a mais difícil de chegar, é preciso você estar numa carreira bem feita, você ter muita segurança de ti e saber que o desenvolvimento tem que ser contínuo. Aí você chega lá. Então, por favor, de novo, se alguém perguntar, não tem pirâmide. E aí eu boto um cuidado bem grande, que no livro esse Motivation and Personality, de 54, Máximo não usou figura, nem também fala em simultaneidade das necessidades. Ele falou em hierarquia, não falou em hierarquia no Motivation, mas falou em hierarquia no artigo, tá? A teoria dos 2 fatores de Herzberg. O que é isso? Aqui é onde a gente pode ganhar e perder dinheiro também. Ele diz que existem 2 fatores que as pessoas saem motivadas, tá? Na verdade, desculpe, que pode afetar a motivação. São os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. O que são os fatores higiênicos? São coisas que eu gero, que eu implemento na empresa e que depois que eu tentar tirar, eu vou gerar insatisfação. Exemplo, para vocês nunca mais esquecerem os fatores higiênicos. O papel higiênico que vai nos banheiros dos funcionários é aquele papel lixa. Na hora que você vai fazer as suas necessidades, você sai de lá esfolado. Aí vem muita reclamação e a empresa decide, então, ouvir as reclamações e resolve gastar mais dinheiro em papel higiênico, botando um papel higiênico de melhor qualidade. Todo mundo fica feliz com a história, mas ninguém vai produzir mais por isso. Os fatores higiênicos não fazem com que você seja mais produtivo, só fazem que você fique mais feliz. Aí a empresa entra numa crise qualquer, ou entra um novo gerente e diz, a gente tem que baixar para um papel de melhor qualidade, porque isso aqui é jogar dinheiro no lixo todo dia, gente. Aí eles abaixam. No momento que o papel higiênico volta a ser o papel higiênico lixa, as pessoas ficam infelizes, e aí cai a produtividade. Então, se eu invisto em alguma coisa, eu tenho que tomar cuidado, porque depois que eu investir, eu não posso mais deixar de investir. Então, eu tenho que pensar bem no que eu vou fazer. Plano de saúde para funcionário. Se ele for só para o funcionário, é fator higiênico. Porque se eu dou para o funcionário, ele fica feliz, mas ele não aumenta a produtividade porque a sua família não está assistida. Se eu dou para o funcionário e depois, por algum motivo, eu resolvo tirar, aí cai a produtividade.
Se o plano de saúde for para a família inteira, ele passa a ser um fator motivacional. Por quê? Porque o empregado entende que aquilo lá é um salário direto que ele está ganhando, que a sua família está protegida em qualquer situação. E aí eu aumento a produtividade porque eu estou feliz. Entenderam a diferença? Cuidado, na hora de investir em alguma coisa, nem sempre aquilo vai gerar produtividade. Botou, depois não dá para tirar, porque aí cai a produtividade. Higiênico. Outras coisas. Aumenta a produtividade se você coloca. Plano de carreira é um fator motivacional. Se eu sei que dentro daquela empresa eu tenho uma chance de crescimento, é um fator motivacional. Aumento de salário, fator higiênico. Aumento de salário te deixa feliz naquele momento. Em 15 minutos você já trata de readequar os teus custos ao novo salário. Se você retirar aquele aumento por algum motivo, nós estamos no Brasil, não dá para retirar, mas nos Estados Unidos dá. Se você retirar em algum momento, ele passa a ser um fator que vai diminuir a produtividade. Eu não vou trabalhar mais porque eu ganhei aumento. Eu vou ficar feliz, mas não vou trabalhar mais. Ok? Entendemos isso? Sim ou não, pessoal? Tá. Sim. Ótimo. Algumas dicas de enriquecimento para que se entenda a necessidade de criar fatores motivacionais, é quando você deixa de fazer um trabalho burro. Se você percebe que aquele trabalho não é um trabalho mecânico, que todo dia uma máquina poderia fazer o que você está fazendo, você fica infeliz. No momento que eu crio condições para que o teu trabalho possa ter o teu dedo, a tua cara, que você consegue interferir naquilo, ele se torna um fator motivacional. Então, sim, tudo que é trabalho burro nunca terá aumento de motivação, sempre será fator higiênico. A máquina vai fazer melhor do que o homem, sempre. Se for um trabalho que precisa de QI ou de sensibilidade, aí eu preciso do ser humano, e esse ser humano precisa ter as condições adequadas de trabalho, que não necessariamente está envolvendo salário. A teoria da expectativa. Para mim, essa é a mais moderna, tá? De 72, é uma das mais importantes. Eu diria que depois dos fatores higiênicos e motivacionais, essa aqui é a mais importante. Mais até do que o do Maslow. O Victor Vroom, ele diz o seguinte: as pessoas têm a esperança, a expectativa de ganhar algo quando fazem algum trabalho na organização. Que elas estão motivadas desde que elas percebam que vão ter um ganho. Por que ela é uma teoria importante vocês entenderem? Porque dependendo de quem vocês recrutam e selecionam e botam dentro da empresa, essa pessoa é individualista. Ela não trabalha em equipe, ela está preocupada que a equipe atinja uma determinada... um grupo de pessoas atinja uma determinada meta lá que foi posta, mas que no final esta meta gere um benefício individual para ele ou para ela. Por isso eles começam a vender muito a si mesmos. Durante os encontros com A, B ou C, dizendo, viu, olha, o grupo que eu entrei, ele não estava lá bem, mas depois que eu entrei, conseguiu. Isso é a teoria da expectativa. Tá, Sérgio, e daí o que afeta? O que afeta é o seguinte, que se você tiver muita gente desse jeito dentro da empresa, vocês nunca terão uma equipe de trabalho, vocês sempre terão grupos de pessoas, com uma pisando nas outras sempre que puder. E elas fazem o possível e o impossível para poder chegar lá onde elas querem. O objetivo delas é ter um benefício individualizado. É triste trabalhar com esse tipo de gente, tenho certeza que vocês já trabalharam, e eu diria para vocês que eu passei a minha vida trabalhando, e hoje no Instituto Federal, apesar de serem todos funcionários públicos, conheço vários que se enquadram na teoria da expectativa. A necessidade de aparecer é tão grande que eles vendem uma imagem que no dia a dia eles não conseguem apresentar em termos de qualidade de trabalho. Mas o importante é ver lá que eu estou participando de grupo tal, mas na hora de meter a mão mesmo, não mete a mão nunca, tá? É um benefício individual. Acho que era essa a última teoria. Sim, é essa a última teoria. Prezados, alguma dúvida em relação às teorias de hoje? Tudo tranquilo? Nada? Vocês estão muito devagar. Acho que está todo mundo dormindo. Dia 19,
que é o nosso próximo encontro, dali em diante eu vou falar sobre carreira para vocês. Vou falar como vocês podem crescer na carreira de vocês, como é que se cresce nas carreiras nas empresas. Aqueles que são mais técnicos, se quiserem crescer na parte administrativa, eu vou tentar explicar como fazer, ou como fazer para progredir na própria carreira técnica. Depois nós falaremos também sobre recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, mas assim, tudo que é de muito importante para que vocês possam aproveitar nas empresas de vocês, eu terminei hoje. O resto é plus, é um a mais aí. Tá? Dúvidas em relação aos trabalhos que precisam ser entregues? Ninguém? Vocês estão muito silenciosos hoje, Deus me livre e guarde. Tudo tranquilo, professor. Então tá bom, show de bola. Então, pessoal, eu de minha parte eu não tenho mais nada para dar para vocês, tá tranquilo, eu não vou adiantar outra matéria porque não vai dar tempo. Vou gerar o link dessa aula aqui agora, vou mandar para vocês com os artigos sobre QVT, repetindo então, para os que chegaram depois, nós temos no total 4 trabalhos, não teremos prova nessa cadeira, tem muitos de vocês que eu sei que nem olharam o plano, teremos 4 trabalhos diferentes no total, atividade sobre discussão sobre os artigos de liderança, quem não participou pode pegar 2 artigos, ou do e-mail ou do Moodle, e mandar 2 resenhas, escrever um artigo de próprio punho, ou digitado, que diga o que te motiva a estudar, para vocês entenderem que a motivação é algo que é interno, ninguém consegue gerar para ninguém, a gente no máximo consegue gerar as condições, mas quem se motiva somos nós mesmos. Uma atividade chamada Âncoras de Carreira, que está lá no Moodle, e dois artigos sobre QVT, para os que não quiserem aparecer no dia 1º de dezembro, 2 artigos sobre QVT, fazer resenha e me mandar. É isso. Professor, até quando? Como me perguntou o Raul. Gente, assim, a nossa cadeira está com previsão de terminar no dia 17 de dezembro. Se vocês me mandarem até o dia 17 de dezembro, tudo certo. Se me mandarem depois, eu lamento, mas vão estar rodados, tá? Porque eu tenho que fechar esse troço, tá? Poxa, e se eu mandar amanhã? Tudo certo. Quer dizer que eu não preciso mais assistir a aula? Não, gente. Meu objetivo é que sobre tempo para as outras muitas cadeiras que vocês se inscreveram. Tem uns heróis aí que se inscreveram em 9 cadeiras, que a gente sabe. E que vocês passem todas e que se livrem logo. O que eu puder contribuir com vocês, eu contribuo mesmo depois que vocês terminarem a disciplina. Tipo, eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu não sei bem o que eu devo falar, como é que eu devo me comportar, pode entrar em contato comigo que a gente ensaia. Professor, dá para o senhor dar uma olhada no meu currículo, ver se tem o que melhorar. Eu estou à disposição, sempre. Eu tenho alunos que já estão formados e até hoje me contactam. Eu estou à disposição. Tranquilos? É isso, então. Um grande beijo. Fala, queridos. Um beijo grande de vocês todos. Saúde. E cuidem-se, que